Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Bem, aqui é a nossa terceira videoaula da disciplina de Física. Nessa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre sistemas ópticos. Vamos dar encerramento ao conteúdo de óptica, de Física do nono ano, com os sistemas ópticos. Bem, nós vamos ter uma fonte de luz, que a luz é uma energia radiante que causa a sensação de visão. Aí nós temos essa fonte de luz que ela vai ser incidida a um objeto. E esse objeto ele vai ser iluminado, que vai refletir esses raios que forem incididos nesse objeto, ele vai ser refletido para nossos olhos, formando assim a imagem. E essa imagem ela vai ser chamada de imagem virtual, porque ela vai ser formada pelo cruzamento dos prolongamentos desse raio que foram refletidos pelo objeto. No entanto, o homem ele se preocupa com a luz e com a escuridão há muito tempo. E desde o princípio, as únicas fontes de luz que eles conheciam eram o Sol, a Lua e as estrelas. E com o surgimento do fogo, essas formas não naturais começam a ser usadas como as tochas, as velas, as lamparinas e posteriormente surgiram as lâmpadas e o laser. A nossa vida no nosso planeta, ela está baseada principalmente na presença da luz, porque sem ela era impossível a sobrevivência do homem na Terra, porque a luz ela vai ser a fonte de captação de energia para os vegetais fotossintetizantes, para realizar o processo da fotossíntese, para a produção do alimento da planta e para a produção também através da quebra da molécula da água para a liberação do oxigênio da atmosfera, essencial para a sobrevivência dos organismos aqui no nosso planeta. Então, por isso que a luz, a presença dela, seria impossível a sobrevivência do homem aqui na Terra. As plantas vão necessitar dessa luz, para a produção do oxigênio, e assim também a formação do ar pelo aquecimento da brisa e dos ventos através do aquecimento do ar. Vamos relembrar alguns conceitos do meio óptico. O meio transparente, que são aqueles que a visualização é nítida dos objetos através dele. Por exemplo, o ar, que é o movimento das ondas, faz o aquecimento com o ar, que vai ser uma fonte de incidência e reflexão da luz para a formação da nossa imagem. O vidro, vai ser um meio transparente, e a água também é um meio transparente. O meio translúcido, que não permite a visualização nítida através dele, a luz atravessa parcialmente nesse meio. Um exemplo é uma cortina de pano fino, onde você só consegue ver quem está atrás dela, mas não vê totalmente. Os meios opacos, que não permitem a visualização dos objetos através dele. Essa luz não atravessa esse meio e ela só é absorvida por ele com uma porta de madeira, e você não consegue ver quem está atrás dela. A parede de tijolo, eles vão ser meios que vão impedir que essa luz atravesse, fazendo somente a absorção dos raios de luz que são incididos nela. Os fenômenos ópticos, por exemplo, a reflexão regular, onde a luz ela vai incidir numa superfície e ela vai voltar ao mesmo lugar onde ela estava regularmente, ocorrendo que nessa superfície ela tem que ser metálica e bem polida, como por exemplo um espelho, onde os raios vão incidir nesse espelho e vão refletir desse mesmo meio da onde ele foi incidido. Aí nós vamos ter a superfície, que é o espelho,
Observe que os raios de luz incidem e se refletem paralelamente. Nós vamos ter a existência básica de dois tipos de espelho. Os espelhos planos, que são usados no dia a dia e que têm a finalidade de observação nítida e detalhada de todos os objetos. Seu uso pode ser por meio estético ou decorativo. Nós vamos ter os espelhos esféricos, que são utilizados para casos específicos e têm a finalidade de observação ampla, sem a preocupação da nitidez. Por exemplo, aquele espelho que tem no ônibus coletivo para o motorista. Ele observa aquele espelho redondo que dá uma visão para ele ampla do ônibus de todos os lados, até o final. Apesar da imagem não ser muito bem projetada, mas ele consegue ver todo o ambiente do ônibus. E é usado normalmente para fazer vigilância, pois possui o maior campo de visão. Esse espelho esférico é utilizado também em grandes hipermercados, shoppings, oficinas, que é onde ele fica alojado. Esse espelho esférico dá um campo de visão amplo para o observador. A reflexão irregular ou difusa, a luz incide numa superfície e volta nesse mesmo meio, só que os raios vão de forma irregular. Ela ocorre em superfície rugosa, né? Corpos iluminados são visíveis. A reflexão difusa ela vai permitir a visualização dos objetos e a identificação de sua cor, que é o que acontece com a gente no nosso dia a dia, né? Na formação das nossas imagens. A cor de um corpo. A cor de um corpo ela apresenta por reflexão e é determinada pelo tipo de luz que esse corpo reflete. Por exemplo, um corpo ao ser iluminado pela luz branca, na luz branca ela vai conter as cores. Esse corpo ele apresenta ser vermelho porque a luz que ele reflete é vermelha e aí ele vai absorver as demais cores. Um corpo iluminado pela luz branca, ele se apresenta branco porque ele reflete todas as cores. Um corpo negro, ele absorve todas as cores. É aquela situação, quando você está andando no sol quente com uma camisa branca, você tem a sensação de que parece que está mais quente, é a sensação de que aquele calor está só em cima de você, absorvendo em cima de você. Por quê? A luz solar, quando ela entra em contato com aquela superfície preta, ela vai absorver toda a luz. Então, quando ela absorve toda a luz, ela também absorve a energia que vem com aquela luz, que é o calor, aumentando a temperatura. Já quando você usa uma peça de roupa branca no sol, você tem aquela sensação térmica normal. Por quê? A sensação térmica normal? Porque o raio de luz, a luz solar, ela é uma luz branca. E quando ela bate na superfície da roupa branca, do tecido branco, na superfície branca, ela vai refletir novamente aquela luz. E aí ela refletindo, ela não absorve a energia do calor que está nos raios solares. Por exemplo, aqui do vermelho. Você está enxergando vermelho. Por que você está enxergando vermelho? Porque a luz que está refletindo para os seus olhos, ele está absorvendo somente, absorvendo as demais cores e refletindo somente a cor vermelha, que é o que você está observando aí no círculo vermelho. A mesma coisa é aqui. No círculo branco, você está vendo branco porque os raios que estão sendo refletidos para a tua visão, a luz, os raios, a absorção a luz vai ser absorvida pelos seus olhos, porque ela vai ter a absorção de todas as cores, dando a imagem da cor do objeto branco. Então, como eu estava falando da luz branca, ela é formada por uma infinidade de radiações monocromáticas. Por isso que a luz branca é chamada de policromática, porque ela é formada por um conjunto de cores de radiação monocromática. Ela tem o espectro visível ao olho nu,
como a gente estava vendo ali o círculo vermelho, a cor vermelha, ela tem um espectro de cor vermelha que é visível aos nossos olhos. Como nós estamos, o objeto era vermelho, ele refletiu as cores e a nossos olhos só refletiu de volta para a formação da imagem do objeto a cor vermelha. Aí nós temos o espectro de cores que são visíveis a nossos olhos, que ele vai do vermelho ao violeta, e aí a velocidade da luz dessas cores, ela diminui do vermelho para o violeta. Quanto mais ele vai chegando próximo do violeta, menor a velocidade da luz desse espectro. Por exemplo, aqui, se a bandeira do Brasil for iluminada com uma luz amarela, como ela será vista? Bem, a bandeira do Brasil tem a conformação, junção dessas 4 cores, né? Verde, amarelo, azul e branco. Mas quando ela é iluminada pela luz amarela, ela vai ter essa conformação de cores. Nós vamos ver somente 2 cores, verde, preto e amarelo. Por quê? O que é amarelo será visto amarelo, porque quando essa luz amarela, essa bandeira, que nós estamos observando, ela vai refletir na luz amarela para os nossos olhos as cores. Só que os nossos olhos só vão refletir de volta para a formação da imagem que nós estamos vendo só a cor amarela. Aí as demais cores nessa luz amarela, elas vão mudar de cor, elas vão se tornar preta. Aí o que era branco será visto com amarelo e o restante vai absorver aí o amarelo que será visto preto. Deu para entender? É como aquela luz, a luz negra, né? A luz negra. Quando se usa a luz negra no ambiente, ela vai destacar determinados espectros de cores, porque ela vai absorver todas as cores que tiver. Quem está usando o verde, vai parecer preto, quem está usando vermelho parece preto, aparece azul, aparece roxo, porque ocorre essa questão da absorção dessa cor de luz. É como ocorreu aqui na bandeira. A luz amarela, a luz é amarela. Os raios de luz, os raios incididos por essa luz, eles são raios amarelos, de cores amarelas. E aí as demais cores da bandeira, que são de cores diferentes, eles só vão absorver a cor amarela e vão se tornar preto. Aonde era amarelo vai ser amarelo, aonde era branco, por ser branco e a composição da cor branca tem o amarelo, ele vai se tornar amarelo. Aí por isso que tem como se diz, essa mudança da imagem virtual na nossa visão. A refração, que a luz incide através de uma superfície e continua a propagar-se em outro meio. Ocorre quando essa superfície é separada de 2 meios transparentes, por exemplo, a água e o ar, a água e o vidro. Se conseguimos, por exemplo, ver esse peixe dentro da água, porque a luz emitida por ele atravessa a superfície que está chegando até os nossos olhos. Aí exemplos de refração que acontece no nosso dia a dia. Os óculos, a lente de contato, os telescópios, os microscópios são exemplos de aplicação de refração da luz. Aí agora, por que o céu é azul? Por que será que o céu é azul? Quando nós olhamos para o céu, a gente vê aquela cor azul imensa. Um momento nós vemos um tom mais claro, outro momento um tom mais escuro. Por que será? Bem, nós sabemos que a luz ela é formada pela união de várias cores, né? Então, quando essa luz ela entra em contato com a atmosfera, essa luz ela vai se espalhar por causa das partículas que estão presentes nesse ar. Quando isso acontece, que essas cores se espalham de formas diferentes, vai ocorrer dependendo do comprimento de onda dessa luz. Lembra que eu falei que a luz e as ondas estão interligadas? Pois é. Quanto mais curta,
mais espalhadas elas se tornarão. Ou seja, quanto mais curto o comprimento de onda dessa luz, mais ela vai se espalhar. E quando ela se espalha, ela vai acabar se espalhando mais. O comprimento de onda azul faz com que ela se espalhe o suficiente para dar ao céu essa tonalidade que nós vemos. Ou seja, a luz ela vai ter lá, ela é uma luz, ela é policromática porque ela tem as várias cores. Como na nossa atmosfera o ar ele é composto por várias partículas, essas cores monocromáticas que compõem a luz, elas vão se espalhar de diferentes formas por causa dessas partículas presentes no ar. E esse espalhamento vai ocorrer dependendo do comprimento de onda que cada cor tem. Lembra da velocidade da luz? Cada cor tem uma velocidade. Aí, quando essas luzes, quanto mais curta for o comprimento de onda dessa luz, dessa cor monocromática, mais espalhada ela se torna. Então, o comprimento de onda azul faz com que ela se espalhe mais, porque ele tem um comprimento de onda muito menor. E sendo ele entre as cores que formam a luz de comprimento menor, ele vai se espalhar muito mais, o suficiente para dar essa cor azul que nós vemos no céu. Aí, ó. E agora, como é que ocorre a formação do arco-íris? Como é que ocorre? Porque será, como é que é a formação do arco-íris? Para a gente ver aquela palheta de cores como se forma no céu. Como ocorre? Bem, esse arco-íris ele é formado quando a luz do sol, que ela é uma luz branca, ela incide sobre uma gota de água presente na atmosfera. Uma parte da luz do sol vai ser refratada para dentro da gota d'água. Por que ela vai ser refratada? Porque ela vai estar entre dois meios. Qual é esse meio? Um é o ar e o outro é a água. E aí, quando ele ocorre no interior dessa gota de água, ela vai sofrer o outro evento da óptica, que é a reflexão. Quando ela está incidida na atmosfera, a gota de água, essa luz, ela vai do ar para dentro da gota de água, ela vai sofrer refração, e dentro da gota de água ela sofre reflexão. Depois que ocorre essa reflexão, vai ocorrer novamente a refração, que vai voltar para a atmosfera. Quando a luz passa pela gota de chuva, a refração da luz vai voltar, né, em várias cores, como a violeta, o anil, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, que são as cores que formam o arco-íris. Quando se tem chuva e sol, dizemos que irá se formar um arco-íris. Então, como ocorre a formação do arco-íris? A luz do sol, por ser uma luz branca policromática, ela vai incidir, né, numa gota de água que está lá na atmosfera, e aí quando essa incidência dessa luz branca passa do ar para dentro da gota d'água, sofre refração, e dentro da gota de água ela vai sofrer a reflexão da luz. E aí, depois que ocorre a reflexão, esse raio vai ser novamente refratado para fora, voltando para a atmosfera. Ou seja, ele entra dentro da gota de água, lá dentro ele vai sofrer a reflexão, e esse raio aí de luz ele vai ser novamente liberado para a atmosfera. E quando essa luz passa aí pela gota de água, através da refração, que aí ela vai voltar para a atmosfera, mostrando essas várias cores que a gente vê da formação do arco-íris. E aí nós vamos ver as lentes dos sistemas ópticos. Dessas lentes nós temos o perfil das lentes esféricas de borda espessa e das lentes esféricas de bordas delgadas, ou seja, das lentes de bordas finas. As lentes de formas esféricas espessas têm a biconvexa, a plano côncava e a convexa côncava. Assim mesmo também é o perfil das lentes esféricas de borda delgada ou de borda fina.
tem a biconvexa, plano convexa e côncavo-convexa. Aí as imagens que são formadas pelas lentes convergentes. Alguns desses sistemas ópticos utilizam lentes convergentes, obtendo imagem de tamanho maior, menor ou igual ao do objeto, de naturezas reais ou virtuais, dependendo da posição que esse objeto está em relação a essa lente. Outro sistema ainda formam imagens reais maiores que a do objeto, como, por exemplo, os projetores em geral são sistemas ópticos que utilizam lentes convergentes. Lupas, microscópio óptico, as lunetas também usam essas lentes convergentes. As lentes divergentes, a imagem é formada por uma lente divergente, onde ela tem sempre o tamanho menor do que a do objeto. Por exemplo, o óculos para correção da miopia são exemplos de sistema óptico que conjugam as imagens pelas lentes divergentes. A máquina fotográfica, ela também usa lente divergente. No entanto, atualmente, aumenta muito essa questão da convergência da lente, construindo assim construídas por materiais de alto índice de refração. Porque a gente observa na nossa foto, nós temos dois tipos diferentes de lente, né? E esses dois tipos diferentes de lente é que tem mostrado a questão do que nós vamos ver agora, aonde nós vamos ver a questão do globo ocular com essa questão das lentes que a gente acabou de ver. Mas antes, vamos ver aqui a estrutura desse globo ocular humano. A principal de todas, nós temos que saber onde é que está a córnea, o cristalino e a retina. Por quê? Porque quando nós observamos um objeto, os raios eles vão ser refletidos para os nossos olhos, para o nosso globo ocular. Então, essa informação luminosa, ela vai ser formada dentro do nosso olho através da retina. E aí nós temos aí dentro do nosso olho também um eixo, que é o eixo ocular, que é esse bem aqui, ó, o eixo óptico, que é uma linha horizontal onde tem que ter o ponto certo de ligação, onde vai ser formado a imagem do objeto que a gente está vendo, para quem tem a visão normal, né? Então, nós vamos ter aí o objeto, o globo ocular, e a formação da imagem ela ocorre lá na retina. E aí essas informações são levadas para o nervo óptico, que vai levar essa informação para o nosso cérebro, onde vai ocorrer a interpretação e a formação da nossa imagem. Aí um dos problemas que ocorrem para essa questão da formação da imagem. O primeiro deles é a miopia. A miopia ela se caracteriza pela dificuldade de enxergar objetos muito longos, ou seja, no infinito. A imagem de quem tem problema de miopia, ela se forma antes da retina, que é o local onde se forma a imagem que a gente enxerga. Só que aí quem tem miopia, a imagem ela se forma antes da retina. Olha, observem bem essas duas imagens. A primeira imagem aqui, a imagem 1, ela é uma imagem de quem tem uma visão normal. Quem tem uma visão normal vai enxergar bem nitidamente isso daí, né? Na visão normal. Porém, na imagem 2 aqui, a pessoa ela vai apresentar o problema de miopia, porque aquela imagem que está lá no fundo ela vai observar longe, do fundo do foco de imagem dela, ela vai ver distorcida, vai ver borrada. Ela só vai conseguir enxergar aquilo que está mais próximo da visão dela. Então, o míope, ou a formação do objeto para ele, de enxergar nitidamente, tem que ser próximo. Quanto mais longe o objeto estiver, ele não vai conseguir enxergar. E como ocorre essa correção da miopia? Ela é feita mediante o uso de que diminua a vigência, ou seja, o distanciamento desse sistema ocular.
como a gente está vendo aí, ó. A lente que é utilizada para correção da, da miopia são as lentes divergentes, né? Essas lentes, essa lente, ela vai fazer com que, quando a pessoa ela tem a miopia, aqui na primeira foto, a imagem ela vai se formar aqui, ó, antes da retina. Aí por isso que ela não consegue enxergar longe objetos ou coisas ou pessoas. Aquilo que está longe ela vai ver só como um borrão ou como uma sombra, porque a imagem daquele objeto que ela está observando não chegou até a retina, aonde faz a formação da imagem. Aí o que vai acontecer? Ela vai acabar utilizando a lente divergente para correção dessa imagem, para da correção dessa visão desse globo ocular. Aí o que vai acontecer? Os raios que vão estar que vão atingir essa lente, eles vão ser organizados para que quando essa formação da formação do eixo desses raios centralize bem na retina, como a gente está vendo aqui, ó. Os raios de formação do incididos, refletidos pelo objeto, eles vão vir, como ela é uma lente divergente, quando o raio bate, quando o raio refletido atinge essa lente, ele vai abrir, vai haver uma abertura desse raio. Fazendo com que haja essa abertura, o cristalino no nosso olho, ele faz com que o raio novamente, ele faça a junção desse raio como um funil, até chegar à nossa retina para a formação nítida da imagem. Aí, ó, nós temos um olho normal, aí, ó, os raios, né, são refletidos para o olho, e aí eles se juntam no único ponto, lá na retina. Aí aqui embaixo nós temos já diferente, os mesmos raios são refletidos, só que aí essa junção desse raio vai se formar depois da retina. Então esse exemplo que a gente está vendo é da hipermetropia. A mesma imagem que a gente viu anteriormente na miopia, só que aqui agora a pessoa está apresentando a hipermetropia. A hipermetropia é o contrário da miopia. Aquilo que está muito perto, ela já não consegue enxergar. Ela já tem uma visão nítida do objeto do que está longe. A miopia, ela só consegue ter a nitidez do objeto perto. A hipermetropia, ela só tem a nitidez do objeto longe. Se ela tem um objeto muito perto do campo de visão, aquele objeto acaba se tornando um objeto opaco, embaçado, não tem a formação de uma imagem nítida. A correção da hipermetropia é dada pelas lentes convergentes, né, pelo uso de lente convergente lá do globo ocular, porque aqui na nossa imagem, aqui na formação da imagem desse olho que tem hipermetropia, a imagem ela se forma depois da retina. Na miopia, a imagem se forma antes. Na hipermetropia, ela se forma depois. Com a lente convergente, ela vai fazer com que haja a diminuição do comprimento desse raio para a formação da imagem em cima do eixo da retina. Aí nós temos também a presbiopia. A presbiopia ela já vai ser aquela consequência da idade, que vai ocorrer muito nos idosos, como a gente vê aí na imagem, né? Quem nunca viu a vovó ou vovô, até mesmo papai e a mamãe, colocando o objeto para leitura longe dos olhos, que é a forma que ele consegue ver. Porque a partir dali, já a idade já daquela pessoa já acabou, de certa forma, danificando a questão da visão dela. Aí ela já é chamada de presbiopia. O astigmatismo, que já vai ser a questão da pessoa, ela não consegue fazer a formação da imagem, daquilo que ela consegue ver, né? A imagem se torna distorcida, borrada.
Aqui na imagem que a gente está vendo aqui da placa, essa primeira imagem aqui é a incorreta. É onde que a pessoa que tem o estigmatismo é a forma como ela consegue ver. É a forma borrada, é como se ela tivesse um nevoeiro, uma fumaça nos olhos. E aí quando ela faz a correção através da lente convergente para correção da imagem. O estigmatismo é muito comum em crianças, em jovens, em adolescentes. Aí, resumindo aqui os defeitos da visão, nós temos a miopia, que vai ser um problema antes da retina, com correção com lente divergente. A hipermetropia, que é a formação da imagem depois da retina, correção com lente convergente. A presbiopia, que é uma imagem depois da retina, também correção com lente convergente. O astigmatismo, que é a questão da visão, que é manchada dos objetos, né? aquela fumaça. Ela a correção dela por meio de lentes convergentes cilíndricas. E aí vamos falar do prisma. Ele vai ser um objeto geométrico sólido, né? Formado por uma face superior, uma inferior, paralelas e congruentes, também chamadas de bases, ligadas a uma aresta, como a gente está vendo aí na nossa imagem aqui embaixo, aqui, né? Aqui embaixo. A conformação de um prisma. Face superior, inferior, formada por uma base e uma aresta que dá aquela formação daquele triangular. No entanto, para o contexto da óptica é chamado de prisma. Quando nós falamos de prisma na óptica, ele vai ser um elemento transparente com as superfícies retas e polidas que é capaz de refratar a luz nele incidida. A aplicação usual dos prismas ópticos é seu uso para separar a luz branca, que é policromática, nas 7 cores monocromáticas do espectro visível, além de que, em algumas situações, pode refletir tais luz. Como a gente viu lá. Lembra daquele exemplo que a gente está da pergunta de como ocorre o arco-íris? O prisma, ele vai ser ele vai fazer o mesmo efeito da gota d'água. Quando o raio ele incide, ele é refletido do ar para dentro da gota, ele vai sofrer a refração, né? E lá dentro do prisma vai sofrer o processo de reflexão também, que é onde essa luz ela vai ser refletida novamente para fora do prisma. E aí, quando essa luz é refletida para fora do prisma, vai ocorrer a refração. E aí, essa refração é que ocorre a divisão dessas cores monocromáticas que a gente vê do prisma. Observe nesse desenho, nessa imagem bem aqui, ó. O raio em si, que está refletido nele aqui, ó, dentro do prisma, ele vai sofrer aqui, ó, a refração e ao mesmo tempo a reflexão. Quando ele é refletido para fora do prisma, é que ocorre esse fenômeno aqui de separação das cores. Da mesma forma que acontece no arco-íris. A luz ela é refletida para a gota d'água, aí dentro da gota d'água ela é refletida novamente para fora, aonde ocorre essa separação das cores, formando assim o arco-íris. E aí, pessoal, terminou a videoaula, deixa seu nome no comentário, realize a atividade do livro na página 298 e 99 e até a próxima aula e tenha um ótimo final de semana.